Internautas, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui na nave da Suprasis e como eu sempre falo, sem rota marcado, mas subindo. Por que, Rafa? Por que tá subindo? Opa, subindo. Porque nosso foguete não tem retrovisor, então nós não olha para trás e vai para frente. Então os foguetes tá tendo ré, sabia? Inventaram um foguete com ré aí agora e a gente tirou, Rafa. Antigamente era nosso foguete não dava ré, né? Aí inventaram isso aí. Nós não olhamos para trás porque o nosso foguete não tem retrovisor. E segue assim. E aí, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Mais uma vez aqui na nave da Suprasis para a gente trazer informações e poder ajudar vocês, empresários e clientes, parceiros nossos, para estar construindo um dia a dia melhor. E hoje nós vamos falar de um assunto que deixa o pessoal aí meio preocupado. É a questão da contabilidade, é a questão do departamento fiscal. E nós estamos aqui com grandes pessoas que vão nos ajudar nesse desenrolar e também dar feedback. Vai com certeza corrigir alguma coisa da sua empresa aí que não está andando legal, né, Rafa? Que a gente vê que pode ser melhorado. Então, pessoal, aqui estamos em peso exatamente para trazer essas informações. Ok? Então, gostaria já de começar ele se apresentando para vocês. Meu nome é Carlos Trujillo Bis, sou contador, pós-graduado da editoria e controladoria, sócio proprietário do escritório Organização Contábil Eldorado de Votuporanga. Prazer estar aqui com vocês. Bacana, e poder contribuir aí da melhor maneira possível. Agradecemos muito, viu, a presença de vocês, né, o deslocamento por estar vindo aqui. Essa colaboração aí realmente não tem preço. Olá, meu nome é Otávio Luiz Domingos, sou da Neuf Cosmético, mais conhecido como LOF. Sou técnico em contabilidade, sou formado em sistemas de informação e pós-graduado em engenharia da produção. Eu sou responsável pela parte fiscal e inteligência de negócio na empresa. O assunto hoje vai ser pesado, hein, Rafael? Será que não vai dar conta do lado de cá passar essas informações para lá? Vai lá, por favor, apresenta para a galera. Meu nome é Rafael de Oliveira Facchini também, sou formado em ciências contábeis, sou formado em administração de empresas também, técnico em ADM também e fiz técnico em contabilidade também. Então fiz esses quatro, dois técnicos e duas formações. Na Suprasis já faz 7 anos que eu sou responsável da parte fiscal e contábil ali. Então eu que estou em contato aí com os escritórios, com as empresas, toda essa parte de documento eletrônico também. E eu sou o Júlio Pavese. Simples assim. Beleza, pessoal? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para cima aqui trazer informações e discutir alguns detalhes que a gente acha relevante desse processo para com vocês. Primeiramente, eu começo já com uma pergunta para destrinchar todo o desenrolar do negócio aí, né? Qual que é o papel hoje, Carlos, de um contador na parte fiscal, tributária? É bom a gente já deixar claro isso, né? Que existe uma diferença, né? Ser contador com a questão também da parte tributária, da parte fiscal. Qual que é o papel dele hoje? Como que ele atua nessa questão? Olha, o profissional contábil especializado na parte fiscal, ele tem fundamental importância dentro da empresa ou numa organização contábil, né, em qualquer situação onde a gente lida com a tributação, né? Hoje a gente sabe que no Brasil a tributação é um item muito complexo, nos traz bastante dificuldade, nos traz bastante insegurança, né? E aí esse profissional ele tem que estar se atualizando constantemente. E dentro das empresas, a importância dele, né, o papel dele está exatamente em verificar se aquela tributação que está sendo atribuída para um determinado item, para um determinado produto, se ela está correta, se ela está adequada. Pois se você não tiver alinhado com essa situação, se você não tiver observado a tributação correta, você acaba onerando, né? Você acaba gerando um custo que às vezes torna aquele cliente ou aquela empresa menos competitiva no mercado. Então, você tendo um profissional contábil, um contador especializado ali na parte tributária, né, revisando constantemente os seus produtos, porque
volta e meia a gente sofre alterações na legislação, né? Então de repente uma distração minha, um detalhezinho que a gente acaba perdendo, né? A gente acaba pagando tributos desnecessários, né? E depois para você reaver isso é uma morosidade, uma complexidade que não compensa. Então se a gente conseguir andar alinhado, né? E correto com a parametrização, com a tributação, a gente vai poupar tempo e vai economizar dinheiro e vai ser mais competitivo. Olha o quanto já temos de informação. Tem muita gente que acha que o seu setor é somente entregar documento para o fisco. Não é bem isso, né? Acabou de deixar bem claro aqui que uma empresa bem alinhada com o seu contador é lógico, de bagagem, de conhecimento, né? Que traz e se preocupa com todas as informações de mudanças, de atualidade, pode trazer tal como também um benefício para a empresa financeiramente. Ou às vezes também até não deixar que ela tenha um prejuízo ou uma sanção, né? Exatamente, né? Porque a gente vive muito isso, né? É o nosso dia a dia isso daí, né? A gente se depara muito com a insegurança jurídica, né? Se você tem essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS, tenho que pagar de FAO, não tenho que pagar de FAO, né? São tantas questões que surgem no nosso dia a dia, né? E mesmo você tendo ali às vezes uma decisão proferida, às vezes você não tem da outra parte do fisco, às vezes o respeito àquela decisão judicial. E aí você não sabe, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então a gente sempre busca, né, se atualizar nesse sentido, buscar informações com o departamento jurídico, né, para a gente tomar sempre a melhor decisão, né? Isso é fundamental. Bacana, as informações estão interligadas com vocês, né? E a empresa ela tem esse porto seguro, né? Então, com certeza o meu escritório que eu contratei, a pessoa que faz toda essa gestão dessa informação está fazendo esse meio de campo. Porque eu como empresário, vai ser muito difícil o cara se manter atualizado, né? Saber como que está corretamente toda a atualização fiscal. Essa pessoa é que faz todo esse meio de campo e intermedia sobre isso. A legislação tributária brasileira hoje ela é bem imensa, bem, vamos dizer assim, está muito à frente assim, nessa questão de abranger novas informações, e o contador, o responsável da parte fiscal, hoje ele tem que estar acompanhando, né, ali 24 horas todas as atualizações, é o que você falou, descontar ICMS na base do PIS/COFINS, a alíquota do IPI que reduziu agora, 20%, pela segunda 30%, vez. pela segunda vez, entendeu? Então tem que estar em um constante estudo, tem que estar acompanhando a legislação. Então acho que hoje o papel do contador vai um pouquinho além, né? Ele tem que estar acompanhando, tem que estar estudando frequentemente, acompanhando as legislações e alterações fiscais, que não são poucas no Brasil, né? Eu vou colocar uma polêmica daqui a pouco, mas eu vou ali para o Otávio primeiro. Otávio, sua função hoje está na comunicação entre a empresa, né, e o escritório, né? Empresa física, os seus processos e a terceirização do escritório que rege na parte de ser a questão da contabilidade. Seu trabalho hoje, a sua atuação diária, explica pra gente, por gentileza. Hoje a nossa atuação diária na empresa, porque assim, constantemente, diariamente, nós temos produtos que estão entrando na empresa e produtos que estão saindo da empresa, né? Então nós precisamos, a gente quando recebe uma mercadoria na empresa, né, que vem principalmente fora do estado, então às vezes a gente fica com dúvida, né? Como que vai ser a entrada dessa nota, como que vai ser a tributação, né? Como que eu faço, isso aqui vai gerar algum imposto ou não, eu vou me creditar disso. Então a pessoa que não tem o conhecimento, ela tem que recorrer ao contador para ele, né, detalhar como que tem que ser feito para você fazer a entrada corretamente. E mesma coisa na nota de saída também, né, que são os faturamentos. Hoje você está faturando para empresas com MEI, você está faturando para pessoa física, né, fora do estado, ou às vezes até do exterior. Então você tem que estar ali, destacar a nota corretamente
para não ter depois que fazer uma correção, que essa correção dá trabalho, né, Carlos? Custa mais caro. Custa mais caro. Então você tem que ter o conhecimento, você tem que estar em sintonia ali com o contador antes de fazer, né? Então você tem dúvida, liga, né? Tira a dúvida antes, porque depois que fez, aí para arrumar é complicado. Você é um profissional dedicado hoje, que faz essa comunicação, Sim. entende o problema e faz essa reestruturação no RP. Exatamente. Né? Que nesse caso, lá na sua empresa, seria o nosso sistema, né? Da Suprasys. Isso. Então você faz esse meio campo com o Carlos das informações para inserir, colocá-las no sistema. Exatamente. É assim que ele define qual é a regra, como que tem que ser, então eu pego essa regra, configuro no sistema e processo, né? Então eu sou o elo de ligação entre a contabilidade, a empresa e o sistema. Bom, vou para polêmica então. Então já a primeira. Você falou da gama de coisas que nós temos, né? De situações, de detalhes. Você citou também algumas coisas. Eu já faço a pergunta: é um exagero ou não é um exagero? São necessárias? Tem coisa que passa do ponto? Isso prejudica até um certo lado? O que você entende sobre isso, Carlos? Olha, como contador, já há mais de 25 anos, a gente vê que é uma situação muito complicada, né? A gente vê falar imposto único, vê falar tantas situações aí, mas o que é essa metodologia, né? Como que vai ser esse imposto único, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de siglas, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI, ST. ICMS, ST, enfim, são tantas siglas, né, que a gente acaba ficando doido, né? Então seria muito importante. Você está me assustando agora, porque se ele está ficando doido, você imagina nós, né? Por favor. Beleza. Aí você tira o doido. Então são tantas siglas que a gente tem que a gente vê a complexidade que é a nossa legislação, né? E isso dificulta muito para qualquer pessoa. Isso gera insegurança para qualquer pessoa. Porque são vários itens que você tem que monitorar, né? Você não vai monitorar uma única situação, né? Você tem que estar vendo vários tributos. Ó, igual o Rafael citou, recentemente teve a redução do IPI, né? Redução de 25%, depois elevou para 35%, né? E aí depois já surgiu uma situação que se o produto é produzido na Zona Franca de Manaus, que não poderia aplicar essa redução. Aí você começa a se perguntar quais são esses produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que eu não posso reduzir o IPI aqui no estado de São Paulo. Aí você já começa a falar assim, pô, peraí, né? A coisa não podia ser mais simples? Poderia, né? Então a gente acaba caindo num celeiro ali que às vezes você fica com medo até de se perder. Existe um termo, né, que é utilizado em alguns cenários que cai em cima disso que eu perguntei de que você está falando. É tanta coisa que às vezes você até bitributa o mesmo cenário, né, pela questão da gama que existe dentro do processo. Por favor, Rafa, você vai falar? Sr. Carlos, nessa questão aí do IPI, a gente está acompanhando todo esse processo da redução do IPI aí. E empresas, clientes nossos estão em contato com a gente e pediram para tirar a redução. Tipo, eles vão pagar os 5%. Porque eles acham que futuramente aí vai cair essa situação, eles vão ter que pagar com multa e juros. Então a gente tem cenário ali que empresas não reduziu o IPI, continuam pagando 5%, mesmo estando lá com o decreto certinho para reduzir, eles não vão reduzir. Estão pagando 5% porque eles acham, ou os contadores estão auxiliando eles a não pagar a redução, pagar o inteiro. Então, eu acho que a questão da tributação no Brasil hoje ela é bem complexa. Insegurança jurídica, né? E tem muita questão de interpretação de legislação. Entendeu? Então, às vezes, os contadores interpretam de uma maneira diferente, entendeu? Então, eles têm embasamento legal, entendeu? Então, é muita questão jurídica envolvida nessa questão, né? Realmente, realmente. Tanto que tem muitas situações que a gente, vamos dizer assim, aconselha o nosso cliente a ter uma orientação jurídica. Por quê? Lá na frente teve um percalço aí, teve um problema, né? Ó, quem que vai me defender? Não é o contador, aí já é o advogado que vai
que vai defender a empresa. Então é importante ter o contador, né, e o advogado nessas situações complexas. Por quê? Porque aí vai chegar num denominador e tomar a melhor decisão possível. Ó, vamos correr o risco, né? Ó, essa situação aqui, o risco é minimizado. Como que está essa situação? E aí, com base nisso, se toma a decisão, né? Mas, infelizmente, é essa a realidade que a gente vive no Brasil. Hoje, perante esse detalhe, a sua visão, Carlos, chutando, qual que é o percentual das empresas que controlam 100% dos seus cenários? Rapaz, vou falar para você. Eu acho que se der 20, 30% das empresas é muito, hein? Primeiro, grande maioria das empresas no Brasil são empresas do Simples Nacional. E o pessoal do Simples Nacional, queira ou não, são pessoas que são menos organizadas. Logicamente, existem as empresas que estão preocupadas com a organização, estão preocupadas com o crescimento, com a informação dentro da empresa, porque a informação gera o crescimento, né? A informação ali te dá subsistência para você ver o que você pode melhorar. Ajustar, né? Ajustar. Ó, onde é que eu posso tá trabalhando ali para melhorar minha margem de lucro, melhorar minha rentabilidade, ser mais competitivo no mercado. E é essencial. Aí você pega um sistema da Suprasis, por exemplo, né? Não adianta eu colocar um sistema da Suprasis na minha empresa se eu não alimentar ele. O que eu vou contribuir? Não vou contribuir nada. Eu só estou utilizando o sistema para fazer faturamento. O que mais? O que ele vai me dar de informação? Só o que eu vendi. Ah, não, eu alimento a minha compra, está aqui a minha venda, né? Eu tenho aqui os meus custos, todos alocados dentro do sistema, eu vou conseguir visualizar ali qual foi a rentabilidade que eu tive daquele item, daquele produto, né? Agora, se eu não me organizo para isso, eu só estou preocupado em ter um sistema para faturamento, só que informação, emitir nota, né? Só para emitir nota. Que informação que eu vou obter ali, que progresso que eu vou ter, aquilo ali, nada. Então eu vejo que em termos de organização as empresas é um número pequeno. É um número pequeno. Infelizmente, né? Você entrou numa questão importantíssima, seu Carlos, porque a gente fala na questão de alimentar o sistema, de ter as informações para a gente poder ter uma tomada de decisão em tempo real. E isso hoje a gente aqui como suporte, como consultor, a gente depara isso aí todo dia, vamos dizer assim. Às vezes o sistema ele tem a informação, porém não tem alimentado. Então não tem como eu dar essa informação para o cliente, entendeu? Por quê? Por falta de conhecimento do usuário, de estar lançando essas informações fiscais dentro do sistema, de estar fazendo uma guia. Às vezes a gente pode ajudar até com o escritório, por exemplo, uma guia de DIFAL. O sistema ele faz a guia de DIFAL, não é o escritório que tem que fazer. O sistema ele faz. É só ter todas as informações parametrizadas, tudo certinho. Então falta essas informações, falta esse conhecimento também da parte. Atualmente é complexo, né? A gente estava até... A polêmica que eu falei exatamente para alimentar essas nossas conversas, mas hoje é complexo, certo? A empresa, até para quem não conhece, vamos lá, vamos começar do MEI e toda a sua evolução. Para quem não tem conhecimento, a pessoa se perde um pouco. Uma empresa que começa o seu crescimento, já tem a sua ascensão, já está fazendo coisas diferentes, começando a faturar números maiores, ela começa a necessitar desse acompanhamento e a gente entrando dentro do sistema também de uma ferramenta que possa oferecer todo esse contexto para ela trabalhar, né? E aí a gente volta num grande papel, que é o papel do Otávio. Esse cara que ele está diretamente ligado a isso na empresa, né? E se preocupando com isso. Tá? Apesar de toda essa dificuldade, né? No nosso conhecimento, né? Eu digo mais, aqui na mesa, nesse cara, eu sou a pessoa que menos tem conhecimento. Não trabalho diretamente com isso, né? E lá na sua empresa, né, Otávio, você precisa ter o conhecimento do sistema, saber como que as funções mínimas são parametrizadas, entender um pouquinho, né, em intermédio com o Carlos, te passando essa informação para estar trabalhando no sistema.
esse cenário. Tô certo? Tô errado? É isso mesmo. Veja bem, a gente tem que ter esse conhecimento, né? A gente tem que, como o seu Carlos falou, a gente tem que fazer um planejamento tributário, porque não é simplesmente você faturar, né? Eu sei que é complicado vender, né? Cada tipo de produto tem sua sua dificuldade, né? Sua particularidade, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 21 anos com confecções, né? Trabalhei na área tributária ali, conheço bem confecção, e quando eu vim para a área de cosméticos é totalmente diferente. Eu quero dizer porque assim, você está vendendo um tipo de produto, você vai para um outro produto, o cenário muda totalmente. Você tem que conhecer quais são as tributações, qual que é o seu limite, e querendo ou não, se você não conhecer os tributos, ele pega boa parte do custo do produto, né? Ele chega a pegar 30%, então você tem que olhar com carinho tudo isso. Então você tem que olhar com carinho, você tem que conhecer e configurar, porque o sistema está ali para te auxiliar, para te ajudar a tomar decisão rápida, né? Você olhando agora todo esse cenário, contextualizou isso. Sua empresa e empresas nesse mesmo nível de complexidade e necessidade. Você acredita que sem um profissional igual à sua função, que faz esse roteiro, ela consegue ser sadia? Não consegue, porque como eu falei, hoje os tributos ele pega uma boa carga ali, um bom percentual do teu negócio. Então você tem que ter alguém que está olhando para aquilo ali. Você tem que alguém dedicado, né? Não pode deixar isso aí de lado. Porque passou uma brechinha ali, uma coisa que poderia ser cuidada. Às vezes o custo de não ter um profissional, ele é colocado nesse desperdício, né? Você está perdendo o teu lucro ali, né? O lucro que você teoricamente teria, ele está indo embora por falta de alguém estar olhando ali o que poderia ser feito antes. Top. Carlos, vocês se relacionam lá com várias empresas, né? Além de com clientes nossos também. A importância desse seu cliente, né? Trabalhar com um sistema, um ERP, que pode auxiliar e trazer mais informações corretas para a sua demanda. Hoje você consegue olhar para a sua carteira de clientes e entender, olha, esse cliente A aqui, o software dele, o ERP dele não consegue me ajudar, então eu preciso ter um descarte a mais, alguma coisa, um desgaste a mais ou algo a mais para estar conseguindo ajudá-lo. Isso é uma luta que a gente tem, né? O pessoal da programação, o pessoal de sistemas. Por quê? A contabilidade, ela acaba sendo um retrabalho daquilo que acontece dentro das empresas. Então, se a empresa já fez ali um controle bancário dentro do sistema, se ela tem lá o controle dos clientes e dos fornecedores, né? E ela alimentou aquilo da forma correta, né? O sistema me gerando essa informação para que eu possa, dentro do meu sistema, fazer essa integração, eu otimizo muito o nosso trabalho. Eu consigo devolver o número para o cliente de uma forma mais rápida. Ao invés de eu ter que pegar toda aquela informação, digitar ela, alimentar o sistema, é muito mais demorado. Porque tudo aquilo que já aconteceu na empresa, eu vou replicar dentro do meu escritório. Então, a comunicação entre os RPs das empresas e o RP do escritório, ela é essencial. E às vezes essa comunicação ela não é complexa, ela é simples. Uma planilha de Excel, que é onde você consiga colocar ali algumas informações, fazer ali um depara, você consegue otimizar já esse trabalho. Então é muito essencial essa conversa com sistemas e escritórios de contabilidade. É uma parceria, é uma via de mão dupla, né? Todos ganham, né? Tirou a palavra da minha fala na sequência. A gente visualiza os nossos clientes hoje, Otávio e Carlos, como parceiros, porque a gente entende assim, ó, que a parceria os dois ganham, correto? Correto. E se a gente está conseguindo oferecer para ele um software na qual pode ajudar esse crescimento dele, nós estamos sendo um grande parceiro, né, para a resolução e para a entrega dele. E vendo esse cenário na complexidade contábil,
Nós temos hoje, dentro da empresa, um setor específico, que ele é gerenciado pelo Rafael, né, na qual a gente já entendeu o conhecimento que ele tem, a bagagem que ele tem para isso. Então, o primeiro ponto de atenção nosso é ter uma pessoa que domina esse caso e também colocar ele junto com o escritório, certo? Porque, Otávio, não é somente atender a sua dor. Teoricamente, se a gente consegue atender a dor do escritório, eu estou resolvendo indiretamente esse problema. E muitas coisas, Carlos, a gente conseguiu hoje minimizar demanda de escritório, minimizar o trabalho que às vezes era repetitivo da empresa, tendo essa conversa diretamente entre supra-sis e escritório que oferece, né? Dentro desse mesmo assunto, qual que é diariamente? Vamos falar ali que você está tendo o trabalho legal entregado pelo ERP, mas uma empresa a gente pode colocar como a LOF de referência. Hoje a sua demanda, né, mensal, a sua demanda de trabalho, como que a gente consegue de fora olhar para o seu escritório e entender esse processo? Olha, a LOF está trabalhando em cima do sistema de vocês, desenvolvendo isso aí, o Otávio que está a cargo desse trabalho, dessa função, né? Tem trabalhado muito na parametrização da tributação para se fazer isso da melhor forma possível. É igual ele disse, por exemplo, uma parametrização errada ali, um produto que eu coloco ali que é de 18%, quando na verdade seria 12%, eu já estou pagando 6% a mais de imposto, né? Sem a necessidade, né? Um produto que de repente não seria tributado pelo ICMS, teria ali uma substituição tributária na revenda, ou mesmo uma base de cálculo reduzida, se eu também não observo isso, afeta diretamente os resultados da empresa, né? Mas enfim, tudo aquilo que ele faz, se ele alimenta o sistema da forma correta, né? Se ali o que ele fez dentro da base foi com a maior perfeição possível, a hora que eu trago aquilo para dentro do meu escritório, eu vou fazer uma análise daquelas informações, vou fazer uma conferência daquilo, né? Só que eu vou ganhar um tempo enorme. Por quê? Porque as informações já vieram corretas. Filtradas, né? Já vieram filtradas. Eu não vou ter que ficar, às vezes, ali correndo, tentando solucionar um problema que ocorreu há 15, 20, 30 dias atrás, coisas que às vezes você não consegue mais nem corrigir, né? Eu destaquei uma alíquota maior num documento fiscal. Não, mas eu vou escriturar com a alíquota correta. Não, eu não posso fazer isso, né? Eu te dar uma nota de R$100, eu não posso dizer que aquela nota não era 100, era 50. Isso você não corrige através de carta de correção, né? Você tem que ter uma declaração lá do destinatário da mercadoria, dizendo que ele não se apropriou daquele valor indevidamente, para que você não tenha necessidade de pagar. Agora, eu não vou conseguir isso, o cliente não vai me dar essa declaração, eu vou ter que pagar aquele imposto maior indevido. A gente está nesse cenário do Otávio, trabalhando com esse meio campo. E os cenários que você deve ter hoje que não tem essa função do Otávio dentro da empresa? Você tem lá, passa por essa pedra, vamos dizer assim. A gente procura trabalhar da melhor maneira possível, né? Algumas coisas a gente consegue filtrar, consegue pegar, mas não vou dizer que é 100%, né? Até mesmo porque não depende só de vocês. Isso, quando você tem uma pessoa interna, você tem que faz esse monitoramento, mesmo que com a assessoria do escritório contábil, que a gente está sempre lá à disposição, né? Carlinhos, tem um fato novo aqui, né? Como que eu faço com esse item? Essa mercadoria, estou vendendo para tal estado, tem alguma situação diferente, alguma particularidade? Né? A hora que eu passar lá na barreira, o que vai acontecer? Né? Então a gente já procura já se antecipar a situação futura para que o caminhão não vai ficar retido lá na barreira. Né? Então aquilo que a gente pode estar auxiliando a empresa, a gente vai auxiliar. Né? Quando você não tem esse profissional, você vai pegar lá o arquivo XML e aí você vai fazer toda uma checagem. Carlos, eu vou filtrar, vou conseguir pegar 100%, né? A gente
tem uma equipe muito legal que procura verificar isso daí. Mas falar que pega 100%, infelizmente, não tem como. Difícil. Né? Mesmo Então porque, você né, pega... Mesmo porque, né, Carlos, você também tem um período que você tem que entregar essa apuração. Né? Isso. Então, Você- quanto mais a empresa demora para entregar, mais tempo curto que ele vai ter de apurar isso aí. Quanto mais erros vir, mais ele tem E que é ser onde o mais, sistema né? entra. Se está integrado, ele entrega rápido isso aí, sobra mais tempo para ele verificar, né? O que é interessante, por exemplo, se tem uma tributação que está cadastrada errada que o escritório viu, ele vai passar, por exemplo, para o Otávio corrigir e tiver que fazer um complemento do CMS, um complemento de IPI, ele vai fazer o complemento ali. Mas imagina vai o trabalho que corrigir não é na isso, hora né? ali, entendeu? Porque não é só corrigir a operação, tem que corrigir para as demais operações também. É. Tá saindo errado, então tem que partir de agora para corrigir para as próximas sair correta a tributação, às vezes. Isso acontece muito, isso, ou empresas de Acontece, empresas, entendeu? acontece. Né? Isso é quase que frequente. Tal produto está saindo com uma alíquota aí que não é o correto. Esse produto é substituição tributária, você está vendendo ele tributado. Né? Esse produto aqui ele não tem PIS e COFINS. Né? Você está tributando PIS e COFINS desnecessariamente. Né? Então são situações que a gente às vezes vai pegando isso daí. E aí Por que quê? entra Porque o aquele seu colaborador que está dedicado àquela empresa, ele já conhece o produto que aquela empresa trabalha, né? Ele já estudou aquela situação, ele está constantemente com os softwares de consultoria monitorando aquela tributação, ele está acompanhando, a empresa vende tal produto, é cosmético, né? No caso da LOF é cosmético, qual que é a alíquota do PIS e do COFINS? Né? Tem uma alíquota diferenciada. Está acostumado já, né? Com aquele segmento. Isso. Com aquelas Então, às vezes, só de informações. bater o olho ali, às vezes ele acaba pegando, né? Só que é diferente quando você tem um profissional dentro da empresa que dedicado a esse tipo de situação e, às vezes, aquela empresa que fica dependendo exclusivamente do escritório, né? A gente trabalha para evitar esse tipo de situação, mas dizer que a gente vai suprimir essa situação não vai, infelizmente não consegue, né? Mas o objetivo nosso é prestar o serviço sempre da melhor maneira possível. Quando tem o RP que é alimentado da forma correta, né? Que o cliente monitora aquela situação, é diferente, né? Entrando de cara nesse fato, hoje a gente vê uma comunicação também entre o software, nós, né, SupraSys, e a empresa que favorece com um profissional desse de uma forma diferente, né? Até mesmo quando tem algum reflexo de algum ajuste a ser feito, como ele tem um conhecimento que você falou, Carlos, de estar dentro do segmento já. Eu sempre dou entrada nesse celular, vem um celular diferente, mas não deixa de ser um celular, eu estou nessa linha de raciocínio. Isso ajuda muito, né, Rafael? Eu acho que você, como atende diretamente essa questão, né, teria alguma coisa para nos ajudar com isso? Importantíssimo a gente ressaltar que eu acho que uma pessoa como a gente tem o Otávio dentro das empresas aí, eu acho que isso fortalece muito na questão do atendimento também. A gente como consultor, suporte aqui, a maioria dos atendimentos nossos aqui na parte fiscal é para fazer uma nota fiscal ali de ativo imobilizado, fazer uma correção. Isso eles não sabem o que é que eles estão corrigindo. Isso é complicado a gente passar essas informações. Tipo assim, eu preciso alterar o ICMS, eu preciso alterar o CFAP, mas o usuário não sabe o que é um CFAP. Às vezes, né, Rafa, até quando vai emitir a nota, a pessoa não coloca ali, tipo, a unidade medida do produto no sistema, né? Aí vai faturar a nota, o sistema, você faz barra, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Ele fala, ele fica com medo e já vem direto. Então é ter esse conhecimento, né? Já saber ler qual foi o problema ali, o detalhe e agir em cima. Agiliza, né? Agiliza demais. Isso que você acabou de falar agora é uma das coisas que às vezes trava o processo da empresa. Sim. A gente sente aqui, Otávio, assim, o cara às vezes que não tem esse conhecimento, essa bagagem e essa comunicação, né, entre vocês, ele precisa faturar uma nota lá, às vezes é um parâmetro simples, Carlos. É uma questão simples, às vezes de um CEST, do NCM, o que seja. Para a nota não fatura. Aí o cara tem que ligar aqui. Primeiro ele liga aqui, porque ele não sabe. Ele vê
o retorno da Cefaz no sistema, ele não consegue traduzir aquilo, né? Isso. Aquele detalhe. Aí ele liga aqui na empresa, abre o chamado, aí ele fala com o nosso departamento fiscal, aí o nosso departamento fiscal fala para ele, olha, esse erro aqui é pelo NCM, não está faltando no NCM. Aí ela fala assim para nós, né, esse cliente, mas qual que é, né, o NCM? Aí a gente tem que explicar para eles, né, que a gente tem hoje o conhecimento, mas não tem a propriedade, não tem a autoridade de falar, olha, você vai usar o 10, o 20, o 30, o 40, né? E aí entra, não, agora você precisa ligar para o seu escritório te passar corretamente como você chega até essa informação. Ela desliga, liga para o escritório. Todo esse trabalho que a gente conversou aqui, eu falei em 30 segundos, demora meio dia para se resolver. Exatamente. Né? Fica travado o faturamento. Fica travado o faturamento. Quando tem esse profissional que já está ali, ligado, já passou por isso, já aconteceu isso com ele consegue fazer essa leitura, faturamento rápido. E você vê, né? Fica parado ali de repente um meio período e quando não, a transportadora está na porta da empresa aguardando para coletar a mercadoria e o faturista não consegue emitir a nota por um problema, um detalhe desse, né? Tem um detalhe mínimo. E aí ele perde todo esse tempo, a transportadora tá esperando, muitas vezes perde até a coleta, né? E por falta, de repente, desse conhecimento. Isso acontece com muita frequência, vamos dizer assim, ó, toda semana, quase todos os dias acontece isso. Hoje mesmo eu peguei com uma situação dessa, ó, fica na linha que eu vou ligar pro escritório, que o cara tá me esperando aqui. O transportador tá me esperando, tá sem almoçar, ele falou desse jeito. Tá sem almoçar e ligou pro escritório, e o escritório já tinha ido almoçar. O escritório normalmente vai almoçar mais cedo, né, do que nós aqui, né? Aí ele falou, e agora? Ele liga pro teu contador, liga pra ele e verifica qualquer operação. Conseguiu falar, a gente foi lá, auxiliou como que faz a privatização, liberou. Então é simples. No caso do Otávio, às vezes a gente nem fica sabendo, Otávio, porque ele mesmo vai lá e já configura e já libera, já, entendeu? Já corrigiu. Ajuda o processo da empresa, resolve, não só a empresa está parada a transportadora, está parado o cliente, que às vezes pode ter um atraso lá na retirada do produto e tudo mais, né? Então vem a favorecer e principalmente a comunicação rápida. Eu acho que esse é o ponto-chave. Essa comunicação rápida de falar na mesma linguagem, né? Até mesmo quando acontece um problema, eu acho que entre vocês, né? A gente tem um canal direto, né? A gente tem uma ferramenta do Spark, né? Spark. A gente abre essa ferramenta para o cliente, então às vezes não precisa nem um telefone, pelo próprio Spark ele já conversa com aquele responsável, o profissional responsável da área fiscal dentro do escritório, né? Fala, ó, eu tô com essa situaçãozinha aqui e tal. Nosso colaborador já vai verificar e já vai tentar sanar o problema ali o mais breve possível. Logicamente tem coisas que demandam mais tempo, mas aquilo que são coisas do cotidiano já resolve de imediato. A empresa que não tem um conhecimento atuante igual você faz, ela não vai querer entrar ali e conversar com você para esperar toda essa demora, o cara já quer ligar para você já para resolver, né? Entra até uma questão de desespero dentro do processo que atrapalha e estressa todo o ambiente. Eu acho que é um ponto de atenção, sim. E não somente isso, Carlos, Otávio. É um ponto de olhar que às vezes você está limitando a sua empresa, está segurando ela de um crescimento, né? Por essa visão de gestão desse detalhe aí. Digo isso com muita propriedade, tá? Não digo isso em vão. A gente olha as empresas aqui que tem essa gestão e tem esses profissionais relacionados dessa forma e o negócio começa a fluir, aí a gente para conversar. E aí? Não, pode ter certeza que tem alguém relacionado lá dentro que está fazendo toda essa gestão da informação e as coisas acontecerem. Eu acho que a gente como analista, consultor em si, principalmente no nosso setor fiscal aqui dentro da empresa aqui, a gente tem um contato direto com o escritório. Eu direto falando com o Carlos pelo WhatsApp, né, Carlos? Esse tempo atrás a gente falou sobre o DIFAL, sobre os estados, entender diferente dos estados. Então a gente tem essa boa comunicação, eu falo com o Edinal, eu falo direto lá, entendeu? Da Spafer, das outras empresas. Então a gente tem essa comunicação e isso é interessante, essa troca, esse network que a gente tem, até mesmo pra gente agregar conhecimento e junto conseguir atender o nosso cliente, né? Como se diz, ninguém é dono da verdade, né? Essa questão toda que a gente está colocando aqui,
né? Até que o Otávio colocou, às vezes o cara da transportadora está lá para fazer a coleta do produto e a coisa está travada porque não consegue emitir a nota fiscal. O profissional como o Otávio, ele está lá para mitigar esse tipo de situação, né? Evitar todo esse estresse. Quando você tem um profissional que ele tá, mesmo que ele está dentro da empresa, mas ele também busca o conhecimento, busca se qualificar, essa coisa vai diminuir, né? Hoje a pessoa tem que entender que ela precisa buscar o conhecimento, que ela precisa se aperfeiçoar naquela área que ela se propôs a atuar. As coisas não vão cair do céu, né? Hoje eu passo a informação para você, amanhã eu passo novamente a informação para você, e às vezes eu estou passando informação para você que é repetida. Você não assimilou aquilo, você não deu importância para aquela informação. O camarada ligou hoje aqui no teu suporte, te cobrou de repente uma situação que você já reportou para ele 2, 3 vezes para trás e ele não memorizou aquilo, ele não guardou aquela situação, né? Não deu importância. Então é importante, essa é a minha área de atuação, eu preciso me qualificar para essa área, eu preciso estudar essa área, né? A troca de conhecimento é fundamental, ela é muito importante. Nesse mundo ninguém vive sozinho, né? A gente depende muito do calor humano, da necessidade de estar entre pessoas, né? Mas ninguém vai fazer um universo sozinho. Isso me preocupa. Menos Deus, né? Isso me preocupa bastante a gente, Carlos, exatamente o que você falou, porque a própria pessoa ela não está percebendo que ela ligar 2, 3 vezes para o RP ou para o escritório, ela está deixando de fazer outra coisa. Então, às vezes, a atenção ali naquela informação ou uma gestão de localizar a pessoa correta para colocar na função, está deixando de fazer novos processos que ela poderia estar alcançando, se repetindo nos mesmos erros, né? Nos mesmos problemas. A gente entra numa situação, seu Carlos, que antigamente acontecia muito nessa questão, que hoje eu acho que com o tempo os escritórios hoje eles estão mais vamos dizer assim, estudando, mais se familiarizando com as situações. Porque chegou num ponto, devido à legislação fiscal brasileira ser tão complexa, se você não acompanhar, você vai ficar para trás. E às vezes a gente tem aqui como suporte uma inversão de valores. A gente já teve situações que escritórios entraram em contato com a gente perguntando como que faz. Na verdade não é isso, é nós que temos que perguntar para ele. Entendeu? Isso acontece, até hoje em dia acontece isso, entendeu? Então, acho que isso que a gente cobra bastante dos escritórios, dos clientes. O que a gente sempre fala, o que eu sempre falo é o seguinte, eu sei de tributação, né? Eu não sei operacionalizar o sistema do meu cliente, né? Então, sempre que o cliente tiver uma dúvida que está relacionada à tributação, né? O cara que sabe mexer no sistema é ele. O cara que sabe mexer no sistema, o cara que se preparou para aquela situação, ele sabe aonde que às vezes está dando. É igual vocês comentaram agora recentemente, um NCM está travando o meu faturamento, né? Eu estou colocando um CFOP de operação interna, mas o cara é de outro estado, né? Isso tudo vai travando. Eu coloquei a inscrição estadual dele incorreta, né? Isso tudo gera bloqueio na emissão da nota fiscal, na validação da nota fiscal e gera um entrave. Aí sabe o que acontece? Né? Eles entram em contato aqui daquele jeito, já o cliente entra em contato. O sistema aqui não está autorizando a nota. O sistema não presta. Não é o sistema, é a Cefaz que está retornando, não é a Supracis, entendeu? Que está retornando. Isso acontece muito, a questão de CFOP, entendeu? Eles fazem o quê? Eles colocam o CFOP de operação interna, colocam uma operação presencial para não pagar o DIFAL. Já vi situações assim já. Deixa sem frete e deixa a operação presencial para não pagar o frete, entendeu? E aí dá o problema na receita e eles ligam daquele jeito aqui, né? A gente já está acostumado, vamos dizer assim. Pessoal, destrinchamos esse assunto aí, eu acho que ficou bem detalhado, né? E bem explicado os principais problemas. E aí a gente vai entrar diretamente agora em alguns detalhes relacionados à evolução aí dessa parte ao longo dos anos, né? E eu tenho um assunto que eu guardei aqui exatamente para a gente lembrar por quem passou aí da migração da nota eletrônica, do talãozinho para a nota eletrônica.
aquele período, um período pragmático, Nossa, né? demais. Tem muitas empresas hoje, né, no mercado aí já que nunca fizeram uma nota no talão, né? São empresas novas, vamos colocar assim. Mas eu acredito que todos nós aqui já devem ter trabalhado com o talão, né? Com certeza. E essa dor aí, Carlos, o que você tem para falar para nós? De quando vocês passaram por isso? É uma situação que... Rapaz, você buscar talãozinho de nota no cliente, depois lançar nota por nota, ou mesmo que fizesse ali por totalizador. Nossa, verdade, né, cara? Né? Rapaz, a gente fala assim que existia nota em papel, né? Existindo tanta tecnologia, né? Tanto desenvolvimento tecnológico, a gente fala assim, rapaz, acho que veio até tarde, né? Porque é muito importante. A nota fiscal eletrônica, para o escritório de contabilidade, acredito também para as empresas, otimizou muito. Otimizou o SAT, a nota fiscal de venda consumidor. Você falar que emite nota fiscal, se bem que hoje não se permite mais a emissão de nota fiscal em papel, exceto para empresas que é do MEI, né? Mas foi a melhor coisa que foi feita, né? Você pega lá um arquivo para fazer integração no fiscal, você vai pegar um arquivo XML e você traz para a tua contabilidade, né? Dentro do cliente, a hora que ele já emite a nota fiscal, aquilo já alimentou o sistema dele automaticamente. Anteriormente não, ele tinha que pegar aquela nota fiscal que emitiu no papel, fazer lá a duplicata, a fatura, alimentar ali o contas a receber dele. Então, quer dizer, era todo um trabalho manual, né? Isso suprimiu, otimizou muito. E foi, então, muito importante a nota fiscal eletrônica. Aí você ia emitir nota naquelas impressoras matriciais, a fita enroscava. A hora que você ia ver, já tinha passado umas 10 nós lá. Não, mas você já está evoluído, você já está matricial. Você já vamos lembrar, não perca seu raciocínio, por gentileza, de quando meu talão estava acabando, eu tinha que ligar no escritório, né? Confecciona, né? Vamos confeccionar mais um talão, aí ia lá na gráfica, confeccionava esse talão, e aí fazia... Uma autorização para... aí fazia o escrito ali. A IDF. Aí o Carlos tinha que ir lá, pegar autorização na Receita. O automóvel dele também, buscar esse talão lá na empresa. Gente, que coisa, hein? Eu lembro até hoje que... O carbono ruim, né? O carbono ruim. Cheiro de álcool, né? Exato. Uma das provas que eu nunca esqueço hoje da faculdade hoje foi a questão da evolução da nota. Então eu me lembro a resposta até hoje, que foi quando começou a nota, foi em 1970, que era a nota impressa ali, a caneta que você escrevia. A partir dos anos 90 começou a matricial, que é essa daí, que é as impressoras matricial. Em 2006 entrou o arquivo XML, que é a nota fiscal eletrônica, onde que foi que deu esse boom no caso, né? Eu lembro até hoje que o meu primeiro serviço foi no escritório de contabilidade de Guardinha. Qual que era o meu serviço? Pegar a minha bicicleta, pegar a pochetinha e ir nas empresas pegar o talão das notas. Então esse era o serviço meu, ir lá buscar os talão, depois vinha, passava para a mulher, ela lançava e levava o talão de volta. Então toda semana eu fazia esse serviço. Acho que o único que não gosta da nota fiscal eletrônica são as gráficas, né? Realmente, né? Mas eu acompanho, às vezes a gente vai visitar alguns clientes, seu Carlos, e eu vejo muitas empresas que imprimem a nota ainda, guardam a nota. Eu vou em empresas grandes que eu vejo aquele monte de nota, aqueles tufo de nota. Eu pergunto, por que essas empresas... Você fala o papel hoje, né? Da nota fiscal eletrônica, cópia. Eles imprimem a DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, e guardam. Não tem necessidade. Muitas empresas fazem isso hoje. Às vezes guarda o papel, mas esquece de guardar o principal, que é o XML. É o principal, que é o XML, que eu tenho que guardar por 5 anos. É um recado que eu ia dar assim, né? para quem nos assiste, porque é muito importante guardar o arquivo XML e por 5 anos, né? Você tem que ter uma base ali, fazer backup, guardar, porque... Vocês estão indo lá na frente, eu não quero perder esse lado ainda. Não, vamos lá. Me conte do formulário contínuo aí, né? Matricial. Você trabalhou com ele? Trabalhei. Eu peguei antes da matricial. Trabalhou gostosinho já, né, cara? Exatamente, era um sofrimento. A matricial, exatamente, ela... Depois do talão ali de mão, né? Ela melhorou bastante ali o tempo, né?
E imagina o cara que tem que fazer 100 notas no dia na mão ali, é complicado. E a matricial, ela agilizou esse processo, porém a gente tinha algumas dificuldades, né? Que é a fita enroscava, o formulário enroscava, né? E tudo mais. E o campo do sistema não imprimia no campo certo, imprimia em cima em cima, no nossa, outro documento. Você tinha que configurar ela certinha, né? E às vezes você começava a imprimir 10 notas, na 11ª ela estava fora do campo. Então tinha que ficar, você tinha que ficar entre sistema e impressora, Tinha, né? Então era um caos ali. Pra gente, né, como sistema, eu tava conversando com o Vitão esses dias, né? A configuração de uma nota no sistema, né, Vitão? Pra gente, posicionamento de campo, para fazer impressão disso aí. A gente olha para trás e fica claro, né, que muitas empresas hoje que têm esse crescimento muito acentuado, nesse passado não conseguiria, né, crescer dessa forma, né, com retrabalhos, né, com trabalhos manuais ainda. Então vem sim a favorecer bastante, né? É muito importante. Vem ajudar bastante. Essa migração, esse detalhe para o escritório, né? Passou a vir digitalmente, mas o cliente não tinha nenhuma informação. O seu cliente, na teoria, tinha pouco conhecimento, né? Você parou de fazer o trabalho manual, mas para esclarecer todo o detalhe, eu acho que você teve uma boa demanda aí, Carlos. Teve, porque tinha muitos clientes que não tinham sequer sistemas dentro da empresa. Né? Quando ele passou a ficar obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica, ele obrigatoriamente ele teve que se informatizar, ele teve que partir para a tecnologia. E até então ele não tinha essa preocupação. Né? Então a nota fiscal eletrônica, ela contribuiu até nesse sentido, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa estava acomodada, a nota fiscal no talão, fazendo manualmente, ou mesmo o cliente que já estava mais avançado, que estava com a nota fiscal em formulário contínuo, né? Mas aquele que não estava e que a partir de um determinado momento passou a ficar obrigado à emissão da nota fiscal eletrônica, obrigatoriamente ele teve que se informatizar, né? E isso foi importante, né? Inclusive para as empresas. Né? Então isso sempre foi algo que foi muito válido, né? Por quê? Porque a pessoa se informatizando, ela tende a se organizar, ela tende a ter as informações mais detalhadas, mais pontuais, né? O dado, né? O dado, ele é muito hoje valioso, a gente fala, né? E a partir do momento que você deixa de colocar ele dentro de um fichário, né? E não sabe quanto que tem ali e passa a ter essa informação em tempo real ali, facilita bastante. Esse paradigma que é o que a gente precisa ainda quebrar, que é a questão do cara que é um exemplo, né? Mas ainda é a questão do cara que imprime a nota e guarda, né? Essa barreira ainda ela precisa ser alcançada em muitos aspectos, mas não é somente na nota, tem vários cenários ainda que já estamos mais informatizados, né? Às vezes a gente fica presos a paradigmas aí do passado de achar que a coisa não vai dar certo se eu não tiver o papel impresso. São os vícios, né? Hoje nós tentamos quebrar isso e aos poucos, Otávio, Carlos, em relatórios impressos no sistema. Né? Tirar essa necessidade do cliente querer ficar imprimindo as coisas para olhar no papel e riscando com a caneta. Né? A gente tenta oferecer ao máximo facilidades dentro da aplicação para que não precise fazer isso. Ele consiga trabalhar quebrando já todo esse contexto. Que mesmo dentro da Supracis a gente fez isso com as solicitações, né? Antigamente a gente imprimia solicitações para passar para o desenvolvimento. Agora não, agora a gente não precisa mais imprimir. A nossa organização lá, o Escritório Eldorado, hoje todos os colaboradores trabalham com 2 telas. Né? Por quê? Além da gente receber o XML, a gente recebe o PDF, né? E aí, muitas das conferências, você joga na tela a nota fiscal em PDF, então não tem a necessidade de ter aquela movimentação física de documento, né? Alguns clientes, a gente já está trabalhando com eles para que aquelas informações também para a contabilidade sejam digitalizadas e que não sejam encaminhadas o arquivo em PDF, o arquivo digitalizado, que ela já fica com aquele arquivo ali, já morreu ali, não preciso de ter aquele papel.
Então, se veio as informações com clareza, né, digitalizado, eu já otimizei. O colaborador tem 2 telas lá. Ele vai já leva as 2 informações simultâneas. Então é muito importante isso daí. Diminuiu muito, né, a circulação de papéis dentro da empresa, né? Hoje se fala muito em sustentabilidade, né? Então a gente tenta diminuir ao máximo que a gente pode, né? Como o Carlos falou, colocando uma tela disponível. Hoje a gente vê algumas empresas que nós compramos, eles já trabalham com pedidos, com arquivos digitais. Então você não tem mais aquele talão de pedido. Né? A gente está falando da evolução da nota, mas outras situações também estão evoluindo, como o pedido de vendas. Né? Então eu acredito que a tendência daqui para frente é cada vez mais diminuir o número de papel. Um exemplo é do software que a gente coloca em muitos clientes. Né? O cara faz o pedido, já manda no WhatsApp pro cara, ou já manda no e-mail do cara e não precisa nem imprimir, ele já vai sair dali com a solução digital. Exatamente. Tudo em tempo real, vamos dizer assim, né? Às vezes eu não vou estar dentro da empresa, eu já vou ter informação já em tempo real, vamos dizer, né? Tá bom, agora a gente falar um pouco sobre a evolução dos regimes dentro das empresas, né? Porque cada uma tem as suas obrigações e conforme ela vai evoluindo, ela vai se credenciando, né? Nesses regimes, na sua evolução. Eu gostaria da sua explicação, Carlos, para a gente deixar de maneira bem resumida, né? Quais são esses regimes na sua evolução e as obrigações que cada um aí deve entregar. Tá certo. Nós temos aí o MEI, que é dos regimes o mais simplificado possível. Inclusive ele não tem nem sequer obrigatoriedade, se ele fizer venda para pessoa física, de emitir nota fiscal. E paga uma guia lá de R$60, um valor bem simbólico. Né? Mensal. Só que a gente depara, em função do MEI não ter a necessidade de ter um contabilista, né, de ter um contador, você percebe que o pessoal às vezes tem entrado em situações complicadas. Por quê? Porque ele não controla faturamento, ele não controla as compras dele. A hora que ele vai ver, ele já excedeu o limite do Simples Nacional dele, às vezes nem se apercebeu disso. Vai só atentar a hora que ele recebe uma notificação do fisco para que ele regularize aquela situação. Né? Então, às vezes já é um momento até tarde. Então, mesmo que seja um MEI, é importante que ele tenha um profissional da contabilidade, que ele se pense como uma empresa. Mesmo que ele não esteja obrigado a emitir nota fiscal, adote de repente uma nota fiscal para controlar as vendas dele, né? Algum mecanismo que ele possa controlar as vendas dele, já que ele está desobrigado da emissão da nota fiscal, se atente para as compras dele, né? Então, atentar muito a isso. Saindo do MEI, que é algo totalmente à parte, aí nós temos os demais regimes, que são o Simples Nacional, temos o lucro presumido e o lucro real. Aí são situações que você cabe analisar na hora que você está constituindo a sua empresa, qual o melhor regime de tributação você aplicar à sua empresa, né? O Simples Nacional é o mais comum, né? Porque você tem ali sintetizado, às vezes em uma única guia, todos os tributos que você tem que pagar, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, né? O imposto de renda, enfim, está tudo centralizado numa única guia. Porém, ele também tem a sua metodologia de cálculo e tem um limite de faturamento, que é hoje 3.600.000 para o Estado e 4.800.000 para o limite federal, né? Vantagem do Simples Nacional, ele consiste muito em questão de folhas de salário. Por quê? Dentro, você paga os encargos sobre a folha de salário sobre o faturamento e não sobre a folha. Então isso contribui muito para alavancar as pequenas empresas, porque você acaba às vezes tendo ali uma tributação menor, enquanto que se você tiver no outro regime, você tem um outro encargo sobre folhas de salário. Então você tem que analisar. E tem empresas que estão no Simples, mas que de repente, se elas estivessem no lucro presumido, de repente teria uma carga tributária menor,
né? Porque às vezes ela paga um percentual ali de contribuição previdenciária ou ela cai numa faixa de tributação maior, né? E não tem tanta folha de salário que às vezes impacta muito nesse estudo tributário, que o lucro presumido para ela seria mais interessante. Que legal, eu não sabia dessa informação. Então tem essa situação. Aí Então que cabe entra o analisar. Contador, né? Vamos dizer assim. Isso. Para mostrar para o E empresário. são situações que você vai analisando. Logicamente, que a hora que você sai do Simples, hoje o Simples ele tem, em termos de obrigações acessórias, ele não tem que entregar um SPED fiscal, ele não tem que entregar uma FD contribuições, mas nem por isso ele não tenha que se organizar em termos contábeis e fiscal, né? Semana passada, por exemplo, a gente viu que o Estado ele está lançando a cobrança agora do ICMS, não apenas em questão de você falar assim, a sonegação se consiste na venda. Não, ela se consiste também na compra, né? Então, se eu estou comprando desacobertado de nota fiscal e vendendo com nota fiscal, eu acabo tendo ali uma margem de lucro inconsistente com o meu segmento. E o Estado tem ferramentas para analisar isso. E aí o que o Estado está fazendo? Está mandando a cartinha dizendo, teu faturamento está incompatível com o segmento da sua empresa, você tem que pagar tanto de imposto, que presume-se que foi a compra sonegada que ele teve. Né? Então você vai pagar 18%, por quê? Porque você deixou de repente pegar a nota fiscal na hora que você comprou a mercadoria. Então você achou que fez uma vantagem e agora o Estado está vindo e suprimindo toda essa tua vantagem. Né? Então são questões que tem que ser muito analisadas. Né? Então a sonegação não se restringe à venda. Né? Também tem a sonegação de compra. Né? Porque às vezes eu deixo de comprar com nota fiscal no objetivo de vender sem nota. Mas hoje você tem cartão de crédito, que hoje a maioria das pessoas é cartão de crédito, ou é Pix, que também agora está crescendo muito. Então, ou seja... A forma de cruzar essas informações hoje são... Então está cada vez mais difícil, vai fechando o cerco, vamos dizer assim. A última evolução desse regime? Aí você tem a questão do lucro presumido, né? O lucro presumido, como ele já diz, você presume um lucro. Né? Então, a hora que você fala de lucro presumido, aí você vai comparar com o lucro real. Né? Então, por exemplo, para vendas de mercadoria, no lucro presumido, você presume um lucro de 8%. A minha empresa, ela me dá uma rentabilidade maior que 8%? Me dá uma rentabilidade maior que 8%. Então, para mim é interessante ficar no lucro presumido. Não, minha empresa eu consigo remunerar, eu consigo ter uma rentabilidade superior a 8%. Né? Ou inferior a 8%, melhor dizendo, né? Inferior a 8%. Aí é interessante para mim o lucro real, né? Porque tem muitas empresas que trabalham com margens pequenas, né? Então, se você vai para uma situação do lucro arbitrário, um lucro presumido, né? Você às vezes acaba consumindo aquela sua rentabilidade, ou mesmo você pagando mais imposto que necessariamente precisaria pagar. Só que também tem situações que tem que analisar. Né? A hora que você sai de um lucro presumido, você sai de uma alíquota de 3,65% de PIS e COFINS e vai para 9,25%. Eu posso tomar o crédito? Posso tomar o crédito. Né? Mas e aí, qual que é essa diferença? Né? Por exemplo, você pega uma empresa que ela tem na sua composição do custo muita mão de obra, por exemplo, mão de obra não te dá direito a crédito. Então, às vezes você reduz o teu imposto de renda no lucro real, mas aí o PIS e COFINS te inviabiliza aquele regime tributário. Então são situações que tem que ser feito estudos para ver, aonde que é o melhor caminho, aonde que se encaixa melhor para mim, aonde que é o melhor rumo a ser tomado. Vocês têm esse diálogo, vocês empresas hoje, escritório empresa, para conseguir tomar essa decisão? Todas as empresas a gente faz contabilidade, né? E com base nesses números da contabilidade, a gente consegue dar o norte para o nosso cliente. Fala, teus números mostram legal. Esse cenário, né? Mostram esse cenário. Pode ser mais interessante essa migração. Você está com uma boa rentabilidade. Você passar por um lucro real, você vai pagar uma pancada de imposto aqui que não é interessante você ir para esse regime.
Acompanho muito aqui, a gente tem muitas situações aqui, seu Carlos, que, por exemplo, o próprio empresário, ele me liga, já participei de reuniões, que ele fala assim, ó, meu cliente está cobrando meu ICMS, eu tenho que mudar de regime, eu sou simples. Porque se eu não começar a destacar o ICMS na nota, para ele aproveitar o ICMS, ele não vai comprar mais de mim. Então eu quero já sair do simples e ir pro lucro presumido ali, vamos lá. Conversa com o seu escritório e verifica, não é tão simples assim, entendeu? A mudança de regime, ela dificilmente ocorre no decorrer do exercício. Mudança de regime, ela só pode ocorrer na virada de ano. Né? Então, se eu quero sair do simples, a não ser que eu tenha um fato impeditivo ou eu excedi os limites de faturamento, do contrário, só no ano seguinte que você pode mudar de regime. Né? Tanto simples quanto lucro presumido ou mesmo a opção pelo lucro real. Né? Você não pode no meio do caminho querer mudar a regra do jogo. Né? Mas essa questão de você falar assim, o meu cliente não está querendo comprar porque eu não transfiro o crédito de ICMS. O que tem que ser analisado qual que é essa demanda. Né? Eu estou fazendo isso para atender um cliente específico, quanto que esse cliente representa na minha carteira, né? Porque de repente você toma uma decisão, né? E você acha que está fazendo uma vantagem e não está. Você troca e o cliente não compra mais de você depois. Pega outro fornecedor e fica pior. Né? Também. Né? É aquele velho ditado, né? Não ponha todos os ovos numa cesta só. Né? Então, Carlos, para ficar mais específico, a parte de entrega de arquivos de cada um desses processos. No MEI não entrega nada. No MEI já falou. Apenas a declaração anual até o mês de maio do ano anterior. As empresas do Simples Nacional... Espera aí um pouquinho, só para a gente não se perder. Queira ou não, mesmo que o MEI não tenha uma assessoria de um escritório, ele precisa integrar essa declaração. Precisa apresentar a declaração. Ixi, tem bastante gente que nem tem esse conhecimento. Conheço bastante gente que tem MEI. A ausência de declaração, se ela for reincidente, né, ou com, como se diz? Recorrente, né, pode até gerar a baixa de ofício da inscrição do microempreendedor individual. Né? Já partindo para as empresas do Simples Nacional, é o PGDAS que é entregue mensalmente, que é onde você informa ali o seu faturamento e gera já a guia do imposto. E depois, anualmente, você também entrega a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica para a Receita. Certo. Né? As empresas do lucro real e as empresas do lucro presumido, elas já têm mais ou menos as informações meio que similares. Ambas apresentam SPED fiscal, SPED contribuições, SPED contábil, AECF. Aí você tem algumas situações, empresas que são indústria já têm a obrigatoriedade, o atacadista a obrigatoriedade de apresentar ali o bloco K. Dependendo do regime, se ela for lucro real trimestral, ela tem que informar o bloco H, que é o estoque, a cada trimestre. Então são várias situações, né, que diferencia às vezes uma empresa da outra e as obrigatoriedades. Mas basicamente as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real, elas têm as mesmas obrigações. Né? O que diferencia é se ela é um lucro real trimestral, então vai ter que apresentar o estoque trimestralmente. Né? Se não, nos demais, apresenta o estoque apenas no final do ano. E as indústrias e as atacadistas que mensalmente tem que apresentar o bloco K. Né? Salva a gente de um problema, Sr. Carlos. Salva a gente de um problema. Assim, a gente tem com frequência, eu acho que anualmente aqui, começa um determinado mês, a empresa liga aqui e fala, não estou conseguindo faturar. Não estou conseguindo faturar, parou meu faturamento. Aí a gente vai analisar junto com eles, eles foram descredenciados no regime que estavam. Né? Ganharam o passaporte indesejado para o próximo regime. O que acontece nesse cenário? Olha, aí foi uma inobservância, né? Porque todas as empresas, antes delas serem desenquadradas, né, do Simples Nacional, ela recebe ali uma notificação concedendo um prazo para que ela se regularize. Né? Ou ela faça o parcelamento do débito, se for alguma obrigação acessória que não foi apresentada, para que ela providencie a apresentação daquela obrigação acessória. Então, se ela cumpriu com aquela obrigação acessória, ela não teria sido
desenquadrado. Agora, infelizmente, não parcelei os tributos, não paguei os tributos que estavam em atraso, não tomei nenhuma medida para sanar aquela irregularidade, aquela pendência, aí vai ser desenquadrado mesmo. Eu não me atentei que eu fui desenquadrado, eu fui só notificado posterior, ou só constatei essa situação na hora que eu fui emitir a nota fiscal eletrônica, ela me travou porque disse que eu estava em desacordo com o regime tributário. Aí a questão maior é o seguinte: se ela saiu fora do Simples, ela teria outras obrigações a serem cumpridas, né? Como eu disse, a empresa do Simples, ela tem uma obrigação. Se ela saiu fora do Simples, ela já passa a ter outras, né? Ela tem que entregar GIA, se ela for um contribuinte do ICMS, SPED fiscal, SPED contribuições, impostos que tem que destacar na nota. A forma dos impostos, os impostos que deveriam ser destacados na nota fiscal, ela teria que ter feito o levantamento do estoque, se creditado dos tributos em relação àqueles produtos que elas tinham em estoque, né? E às vezes, dependendo do prazo que já decorreu a constatação desse desenquadramento, ela está sujeita ainda a penalidade por entregar as obrigações fora do prazo, que gera a multa, e os tributos que ela apurou de forma errônea, ela também vai ter que apurar os tributos corretos e vai ter que recolher também com multa e juros, né? Então, o problema é não fica barato. Existe a possibilidade, por exemplo, ela saiu do Simples Nacional, foi lá para o regime normal, por um caso de não ter essa observação, de não ter essa consciência ou até essa análise, e ela voltar para o Simples Nacional de novo, é possível isso? Permitido retornar ao regime, desde que ele se enquadre nas condições, nos limites de faturamento, não esteja inadimplente com os tributos, né, seja estadual, municipal ou federal. O que acontece muito com frequência, seu Carlos, que quando acontece essa virada do ano, às vezes eles acabam excedendo o limite de faturamento do Simples, por não saber o faturamento real, e acabam mudando o CRT, o Código de Regime Tributário da empresa, para 2. E aí é que nós do sistema, a gente tem que alterar toda a parametrização do sistema para ele poder gerar as notas, porque ele precisa gerar essas notas para receber, para capacitar a receita, certo? E nesse caso aí a gente tem que fazer toda a alteração do sistema, mudar todo o sistema para poder atender ele, para ele poder emitir essa nota fiscal. E normalmente, quando acontece isso no começo do ano, existe um prazo normalmente, até março, por exemplo, ele tem essa possibilidade de voltar para o Simples, se eu não me engano, de fazer esse parcelamento, no caso, quando é questão de débito, de fazer o parcelamento voltar do Simples, e aí a gente vai ter o retrabalho de voltar, depois que ele voltar para o Simples, voltar toda a tributação. Esse ano foi uma situação à parte, né? Normalmente, a empresa, quando ela é desenquadrada do Simples, a opção se dá até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, né? Então, por exemplo, eu tinha uma pendência, eu não regularizei aquela pendência dentro do prazo estabelecido pela notificação, na virada do ano eu já fui desenquadrado. Mas eu sei que o regime do Simples para mim é interessante, eu não quero ser desenquadrado, eu preciso me manter naquilo ali, porque senão a minha estrutura de custo altera de forma drástica e eu fico fora do mercado, né? Então ele tem que fazer o parcelamento, regularizar aquelas pendências que ele tem, e aí ele faz a solicitação de enquadramento no Simples Nacional. E o prazo no regular para essa situação é 31 de janeiro. Então ele tem esse período, 31 de janeiro. Se ele regularizou as pendências que ele tinha até o dia 31 de janeiro, ele pode solicitar o enquadramento dele no Simples novamente e ele vai ser deferido. Hoje, quando esse cenário acontece, não somente com a Suprasis, né, mas com qualquer portador do ERP, né, que tem na empresa dos seus clientes, a manutenção para a gente conseguir fazer a tributação do cara e depois para voltar como era, é muito árduo, muito pesada. E o que acontece, né? Para na hora que o cara precisa e tá tudo caminhão lá na frente, o cara quer fazer a nota e aquela tributação não vai mais, aí tem que ligar lá no escritório correndo, tem que ver qual que é a tributação, qual que é a condição, configurar tudo no sistema, parametrizar tudo no sistema, validar se aquilo está pronto, se aquilo está certo. Beleza, aí chega o ajuste para refazer isso, para voltar.
Tem que desfazer todo esse trabalho que foi feito para novamente ele voltar ao regime que era. Por isso que vale a atenção. Isso é um custo que eu acho que uma atenção de um acompanhamento, viu, Otávio? Tem que ter esse planejamento tributário, né? A gente tem que sempre estar olhando, né? É você planejar e verificar, né? Não é simplesmente planejar e deixar lá e a hora que vai ver a bomba estourando no final do ano e o motorista lá aguardando a mercadoria para coletar. Então você tem que planejar, vir analisando e qualquer sinal ali de alerta, já contactar o contador, né? E verificar o que pode ser feito. E nisso já ficar em alerta, porque, como você falou, a dor de cabeça e a mão de obra, ela é tensa, né? Em cima dessa situação de planejamento aí, uma outra situação que foge um pouquinho em questão do regime é a questão do inventário, do estoque. Chega final do ano, é aquela correria, começo do ano, para entregar o inventário no SPED, entendeu? E aí vai esse planejamento, ele tem que ser o ano inteiro esse planejamento do estoque para poder entregar o inventário correto. Isso no começo do ano, em janeiro, aqui na questão do suporte do consultor fiscal, praticamente, eu falo assim, quase todos os dias é inventário. É correção de inventário, diminuição de inventário, entendeu? Por quê? Porque não fez o planejamento correto no ano inteiro, entendeu? Eu comento sempre o seguinte, a questão do estoque, eu não consigo contar meu estoque todo. Tá bom, não consigo. Mas vai fazendo por amostragem, né, no decorrer do exercício. Por quê? Porque aí você vai fazendo de forma aleatória, você consegue detectar. Estou tendo falha naquele departamento, esse departamento. Vai ajustando, né? Você vai ajustando. Agora, não adianta você falar assim, é dezembro que eu tenho que fazer a contagem do meu estoque. Não, minha contagem do estoque ela tem que ser frequente. Né? Eu tenho que ter esse monitoramento. Né? Eu tenho que ter esse acompanhamento. Qual que é o produto que eu tenho o maior nível de circulação? Beleza, quanto que eu tenho ele aqui no meu estoque? Fazer uma curva ABC, né? Vamos lá, vamos na prateleira lá, como é que está lá? Está de acordo com o que eu tenho no meu sistema? Né? O que está acontecendo, se não está batendo? O que ocorreu? Né? Fazer esse monitoramento é importante. Toda compra 100, mas aí vende 50 sem nota, 50 sem nota, 50 sem nota. E vai comprando 100. Esse saldo não vai bater, né, Otávio, no final do mês. Vai se perder. E hoje as indústrias, elas já fazem isso devido ao bloco K resumido, né? Então já tem que fazer isso, não tem como fugir, vamos dizer assim. No nosso caso lá, que nós somos lucro real, nós mensalmente nós temos que estar conferindo. Então a gente tem que sempre estar de olho, porque na hora que a gente gera o arquivo lá, que a gente analisa com o mês anterior, você já na hora você já vê que tem algo, né, estranho. Então, e sem falar se sumir alguma parte do estoque lá, se você não está conferindo, é só lá no final do ano que você vai detectar, cadê meu lucro? Foi pelo estoque abaixo. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast aqui nosso, né? Muita informação, hein? Bastante. Muita informação. Para você que está assistindo e nos acompanhando, tenho certeza que foi de grande valia tudo que nós falamos aqui e pode te ajudar a não terem problemas aí sérios, né, que possam comprometer a estrutura da empresa, o contexto e a sua evolução. Gostaria de pedir a você, Carlos, se você tem algum recado para a galera que está nos assistindo, se você tem algum feedback que possa ajudar eles nesse contexto. Olha, o que eu quero dizer para que o empresário sempre procure um profissional de contabilidade habilitado, né? Que procure um escritório de contabilidade que faça as coisas da maneira correta. Né? Às vezes o empresário ele busca muito preço, né? E às vezes esse preço menor pode lhe custar mais caro lá na frente, né? Esse preço mais barato pode estar acarretando um pagamento maior de tributo por inobservância da legislação, né? Então o que eu trago para o empresário é o seguinte: não olhe muito a questão de honorários, não, né? O que procure buscar ali a prestação de serviço com qualidade. Procure buscar ali um profissional com responsabilidade que vai fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível e com responsabilidade.
né? E quero agradecer vocês da Suprasis pelo convite. Fico muito feliz em poder ter participado desse podcast, né? E espero ter contribuído com certeza, com certeza. Com o pessoal. A gente agradece também a sua vinda até aqui, as informações deixadas, né, pra gente. Pode ter certeza que acho que a gente está ajudando bastante gente que possa precisar dessas informações no seu momento de atuação. Como a gente preza essa parceria, eu acho que essas informações para esse crescimento elas são muito válidas. Muito obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço. Eu finalizo pedindo, né, para os empresários também ter um profissional dentro da empresa que esteja sempre analisando, verificando, né, sendo elo aí com a contabilidade, o sistema, porque esse profissional, na verdade, ele não vai estar só trabalhando na área fiscal e contábil, ele vai estar ali auxiliando o financeiro, o faturamento, o compras, né? Então ele tem que adquirir, ter esse conhecimento e também aprender a repassar, né? Querendo ou não, ele tem que treinar esses outros setores para o pessoal tá negociando, né, fazendo de maneira correta. E sempre ser parceiro, então, com todos, né? Nunca segurar a informação ali para ele, para que ele também possa, né, ser um profissional que consiga tirar férias, né? Muitas vezes concentra muita informação nele ali e a hora que para um departamento ali, se ele não tiver ali para resolver, a empresa para. Não, ele sempre tem que estar passando, sempre tá ensinando. Eu sempre falo que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que se a gente estivesse estudando, fazendo. Então a gente tem que sempre estar auxiliando ali. Muito obrigado também pelo convite. Otávio, nós que agradecemos tanto o papel como o trabalho do Carlos, como o seu papel é muito importante para as empresas, para o business, né, para o negócio fazer acontecer. Meus parabéns pela essa execução, né? Ela tem um reflexo muito positivo, né? Rafa, por favor, eu queria deixar alguma mensagem para a galera? Claro, muito interessante, assim como o Paveso citou, a gente ter um profissional fiscal dentro da empresa. A gente conseguiu decorrer aqui nessa uma horinha que a gente conversou, ver a importância que é ter um profissional dentro da empresa, a mesmo para emissão de documentos eletrônicos, geração de arquivos, e ter um escritório de contabilidade que tenha conhecimento, entendeu? Então aqui a gente tem essas duas situações, um escritório de contabilidade capacitado com as informações e uma pessoa responsável dentro da empresa, entendeu? Junto com o RP da Suprasis, acredito que aí o restante acho que é só sucesso, né? Com certeza. É isso aí. Pessoal, eu digo a vocês que com certeza nós temos pessoas aqui com muitas propriedades, pessoas vividas, que passaram já por problemas, por cenários favoráveis, cenários que trouxe para a gente essas informações. A mensagem que eu dou para vocês é que vocês entendam isso e, além de entender, utilizem dentro da sua empresa. Utilizem uma parceria com o escritório que está comprometido, preocupado e sempre atualizado, tá? Busque profissionais que atuam dentro da empresa de vocês, que possam trabalhar nesse meio de campo, fazendo essa comunicação, ela ser técnica, que será mais rápida e trará para você mais soluções, né, numa evolução de tempo muito rápido, né? E buscar também o software adequado, né? O software que consiga gerenciar todo esse contexto, né, te trazendo resultado, segurança e confiabilidade. Ok? Agradeço vocês até aqui, tá? Espero ver vocês no próximo podcast e agradeço ao Carlos, agradeço ao Otávio, também você, Rafael, pela parceria e as informações. Beleza? Falou, pessoal, até mais!